A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus é fiel, como diz esse louvor. Ele é fiel em todo tempo. Aleluia. Hoje é o último dia do nosso propósito. Hoje nós vamos orar por prosperidade. E o tema é 3 segredos para ser próspero. Não saia daí, porque esses 3 segredos só serão revelados ao final. Oh, glória! Nós vamos estar meditando no livro de 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 32 ao 34, que diz assim: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha a firmeza de Davi. Teu servo irá e lutará com ele. Oh, glória! O versículo 33 diz assim: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 34. Davi disse a Saul: Teu servo cuida das ovelhas de seu pai. Ao vir um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Ao final do versículo ele diz assim: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso e me livrará das mãos deste filisteu. É forte. Meus irmãos, nesse texto, nós vimos que os filisteus eles estavam em guerra ali contra o povo de Deus, contra os israelitas. Só que agora eles estavam com um guerreiro forte, com um guerreiro grande, e que só em alguém olhar ali para ele já pensava logo em desistir, ou até mesmo em fugir daquele lugar. Até porque esse guerreiro era o gigante Golias. Aleluia. Um gigante forte. Esse gigante, por 40 dias, afrontou o povo de Deus, pedindo um guerreiro que lutasse com ele. E o que perdesse seria escravo e toda a tropa do que ganhasse. Mas em todo esse tempo, nenhum guerreiro teve coragem de lutar contra ele. A Bíblia diz que esse gigante ele tinha 2,90 metros de altura. Era de causar medo mesmo a qualquer um. E entre esses guerreiros estavam os 3 filhos mais velhos de Jessé. Então Jessé chama o seu filho mais novo, o seu filho Davi, para levar comida para os seus irmãos e ver como estava lá no acampamento, o que estava acontecendo ali. Davi vai ao acampamento e ao chegar lá, ele viu que nenhum soldado do exército ali do rei Saul tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Então ele se propôs a lutar contra ele. Mas naquela hora, o irmão se irrita, chama ele de presunçoso, acusa ele de ter um coração mau, mas Davi ele não deu ouvidos. E então a notícia que ele iria lutar chega até o rei Davi, que tinha um homem disposto a ir lutar contra o gigante. Na hora que o rei Saul fica sabendo, ele manda chamar Davi. Só que quando ele vê Davi, ele disse: Você não tem condição de lutar, você é apenas um menino. E é quando Davi diz que Deus livrou ele do urso e do leão, e que esse mesmo Deus livraria ele daquele filisteu. Sabe, meus amados, quando nós decidimos fazer algo, se levantam muitos obstáculos. Mas nesse texto nós vimos que a gente tem que focar no Senhor, olhar somente para Deus e ouvir a voz dele. O rei Saul, ele não tinha opção. Então ele deixou Davi ir. Ele pega a sua armadura e coloca ali em Davi.
Só que Davi, ele não conseguia nem andar. Ele não tinha costume de usar aquelas armaduras. Ele tirou aquela armadura. Ele pegou o seu cajado, pegou 5 pedrinhas, colocou ali no seu alforje, que é a sua bolsa. E com a sua atiradeira, ele foi à luta contra o gigante Golias. Quando ele chega ali no campo de batalha, que o gigante olha para ele, já despreza logo ele. Ele diz logo ali para Davi: por acaso eu sou um cão para você vir lutar com pau? Eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Só que aquela voz dele ali não causou nenhum medo em Davi, porque Davi sabia em quem estava com ele naquele campo de batalha. Davi sabia o que Deus já tinha feito na vida dele e que era o mesmo Deus que faria novamente. Davi respondeu: você vem contra mim com espada e com lança, e eu irei contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando o gigante veio a Davi, Davi lançou a sua pedrinha, que acertou na testa daquele gigante, e o gigante caiu. O gigante vai cair, meu amado. O Senhor fala ao teu coração. É o Senhor quem vai derrubar o gigante que tem impedido que você venha prosperar em alguma área que você tenha apresentado ao Senhor. E quando aquele gigante cai, então Davi pega e corta o pescoço dele. E você está aí se perguntando: irmã Naila, eu já sei dessa história, mas quais são os 3 segredos para que eu seja próspero? E eu te respondo, está na palavra. O segredo é ter fé. O segundo é ter confiança em Deus. E o terceiro é ser determinado. Meus irmãos, Davi não se intimidou com o tamanho do gigante. Ele teve fé e confiou em Deus, que mesmo vendo com os olhos humanos que ele era grande e forte, que era impossível vencê-lo, ele teve fé e confiou em Deus. Mas o terceiro segredo, ele foi determinado. Ele disse: o Senhor irá diante de mim. Quando ele disse: o teu servo vai lutar, ele foi determinado. Eu vou me esforçar. E é o Senhor quem vai na minha frente, em outras palavras. É o Senhor quem vai lutar por mim. Eu não estou sozinho, glória a Deus. Deus é quem me dará vitória, aleluia. Davi precisou ser muito determinado, porque o primeiro obstáculo que surgiu foi alguém da sua casa que o criticou, quis difamar, dizendo que ele era presunçoso, mas Davi não era presunçoso, ele era determinado. E quem é determinado incomoda os invejosos, incomoda aqueles que não são, incomoda aqueles que não têm foco. E eles ainda querem desmotivar quem tem foco. Então não fique surpreso quando alguém da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho, disser que você não vai conseguir, que é melhor você desistir, que você não é capaz, que você não tem talento, que você não pode, não se surpreenda, meu irmão e minha irmã. Aí são as vozes de Satanás. Ele sabe que você vai conseguir, que nesta área que você está apresentando ao Senhor, você vai ser próspero. Então, ele vai tentar atacar primeiro a tua mente. Ali os israelitas, todos aqueles guerreiros, foram vencidos na mente. Quando aquele gigante falava, eles temiam, eles nem se lembravam de Deus. Então eles já foram derrotados de imediato na mente, que é o lugar onde Satanás mais trabalha para parar o povo de Deus,
onde é o lugar que Satanás mais lança setas e dardos inflamados para nos paralisar, para nos fazer desistir. Misericórdia, Jesus. Ele coloca medo, ele coloca pensamentos que você não vai conseguir. Mas o Senhor fala ao teu coração: cale todas essas vozes, ouça apenas a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pare para ouvir filisteu, não pare para ouvir fariseu. Continue firme. Não pare para ouvir aqueles que não sabem as experiências que você tem no secreto. Ninguém sabe a tua intimidade. Quem sabe é Deus. Quem te conhece é Deus. Então fica firme. A Bíblia diz em Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, irmão, e a luz brilhará nos teus caminhos. Então você determinou algo, que quer algo, que consegue algo, que vai fazer algo. Fica firme. Fica firme que a luz vai brilhar nos teus caminhos. Só que no caminho aparecerão muitos mesmos impedimentos, obstáculos. Aparecerão coisas para te entristecer. Mas eu quero te dizer, continua firme. Seja determinado. E vai doer. E talvez você vai cair. Você vai se entristecer. Você vai errar. Mas seja determinado. É isso que essa palavra está dizendo ao meu e ao teu coração. Seja determinado. Ah, irmã Naila, eu quero comprar uma casa. Seja determinado. Corte os gastos. Faça algo diferente, meu irmão e minha irmã. Para se ter as coisas, se você não é herdeiro, você tem que eliminar alguns gastos. Você tem que passar por situações difíceis, mas seja determinado, não desista. Deus te dará a vitória. Eu não sei qual é o teu propósito, mas Deus já sabe. E não importa em qual área seja determinado. Irmãos, na pandemia eu tive um irmão que teve Covid. E o estado dele foi bem grave. Ficou vários dias internado, depois foi para a UTI, não tinha vacina ainda. E o médico disse para minha mãe que ele estava entrando na UTI, mas que não sabia se ele sairia com vida. Só que toda a minha família começou a orar, o dia e a noite orando. Nós fazíamos campanhas de orações. A gente orava cada um no seu horário para ter sempre alguém orando por ele, pedindo a Deus para ter misericórdia dele. E para a glória de Deus, ele saiu com vida. Talvez você diga, irmã, tem gente que ora e mesmo assim morre. Mesmo a família orando. É verdade, meu irmão e minha irmã. Mas você vai desistir de orar? Se a única opção que você tem é orar, se a única solução só vem agora de Deus, então você vai deixar de orar. Seja determinado. Continue orando para Deus mudar a situação. Quem desiste não vive as promessas. Ah, eu quero fazer um curso, eu não quero ficar a minha vida toda nessa situação, nesse sofrimento, nesse trabalho difícil. Ou eu quero fazer um concurso. Seja determinado. Haverá dias que você vai estar triste, que você vai estar cansado, que você terá medo, mas não desista. Seja determinado. A Bíblia diz aqui que a luz brilhará nos teus caminhos. Se você não consegue estudar o horário que você sabe que tem que estudar por causa da concorrência, ore o que você consegue, mas não deixe de estudar, não deixe de estudar. Agora, o problema das pessoas é que começam e elas param, elas desistem, elas se distraem.
e assim elas não alcançam o seu objetivo. Seja determinado e a vitória vai acontecer. Aguenta firme, você vai conseguir e é o Senhor que te dará a vitória. Deus já escreveu a tua vitória. Seja próspero em nome de Jesus. Qual é o teu objetivo? Eu te pergunto, qual é o teu objetivo? É a salvação dos teus? É uma casa? É mudar de emprego? É mudar de função? Então seja determinado, ore, mas haja. Irmã Naila, meu objetivo é fazer uma faculdade. Então ore, haja e seja determinado. Eu só vou parar quando eu entrar na faculdade. Aleluia. Depois, meu irmão e minha irmã, você foca em outra coisa, depois você se distrai, depois você curte. Mas o momento é de ser determinado, de manter o foco, estar firme naquilo que você propôs de fazer. Não seja uma pessoa que não consegue ir até o fim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Passou 12 anos sangrando, mas ela viu a oportunidade de ser curada e ela determinou no seu coração: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim aconteceu. Enquanto Ana só chorava e não comia, ela não recebia a bênção. Quando ela colocou no coração de ir até o templo e chamar a atenção de Deus, se derramar na presença do Senhor, ela recebeu a bênção. Deus abençoou aquela mulher. Aleluia. Lembra da viúva do juiz iníquo? Ela só parou de pedir para ele julgar a causa dela quando ela saiu de posse da vitória. Não importa os nãos que você tenha recebido, não importa quantas portas tenham se fechado, continua firme, continua crendo, confiando, orando, fazendo a tua parte, que essa porta vai ser aberta. Aleluia. Então, por que na hora que surge qualquer impedimento, problema, você já quer desistir? Se você quer ser próspero nessa área da sua vida ou em todas, tenha fé. Confie em Deus e seja determinado, seja determinado. A palavra do Senhor diz: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Se você não tiver determinação, meu irmão e minha irmã, você não consegue. Então, continua. Vamos orar? Senhor Deus, justo e poderoso, te agradecemos por esta palavra e por tudo. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. Colocamos, Pai, nossas vidas diante de ti. Tem portas fechadas, papai, condições limitadas. Quando achamos que nós vamos conseguir, que nós vamos avançar, papai, somos desacreditados, a porta se fecha. Deus, que tem poder de fazer todas as coisas, de abrir porta e de fechar porta. Aleluia, nós te pedimos, traz oportunidade para essa pessoa que ouve, papai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, quando alguém tentar nos prejudicar, Senhor, transforma em bem, papai, em nome de Jesus, como o Senhor fez na vida de José, Senhor. Como o Senhor fez na vida de Davi, dando força e determinação, Senhor. No coração dele que ele ia vencer aquele gigante, papai. Faz assim nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Ajuda essa pessoa a ser determinada, Senhor. Tira o desânimo em nome de Jesus. Tira o cansaço em nome de Jesus. Sentimento de derrota que não vai conseguir. Caia por terra em nome de Jesus. Aumenta a fé dele, aumenta a fé dela, papai. Em nome de Jesus, que haja prosperidade nas finanças, nos relacionamentos, Senhor, na área profissional, na saúde espiritual, Senhor. Que possamos ter uma vida plena, papai, próspera, em nome de Jesus, Pai. Que haja prosperidade em tudo que nós formos fazer, papai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, papai, num Deus, papai, poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, papai, guia os nossos caminhos, Senhor.
Fortalece, papai, as nossas mãos, Senhor, para continuarmos crendo, Pai, em nome de Jesus.